Nesse contexto, o Senhor ele vai curar a sogra de Pedro, como a gente viu, como também vai realizar muitos milagres. Aqui não é nomeado que milagre ele faz, mas são diversos. Então, lá no finalzinho de sua carta, seu evangelho vai dizer que ele fez tanto milagre que não existiria papel e tinta no mundo para poder registrar tudo aquilo que ele fez. Tantas coisas que ele fez. Além de curar a sogra de Pedro, nesse texto aqui, ele também realiza outros milagres. Antes desses episódios, curar a sogra de Pedro e fazer esses tipos de milagres, o Senhor tinha discursado anteriormente em uma sinagoga. Pegar depois em casa esse primeiro capítulo do Evangelho de João, a gente vai ver que lá na sinagoga ele define, ele vai reduzir a compreensão, ele vai especificar o que se trata a sua mensagem. Ele define claramente o conteúdo do Evangelho. Por que isso é importante para nós? Porque eu não posso chamar de Evangelho aquilo que ele não chamou. Eu não posso dizer a outras pessoas qual é a sua mensagem se ele não pregou. Então, logo de cara, ele define, porque ele vai dizer, como a gente viu no versículo 39, que ele veio para pregar. E a pregação tem um conteúdo. E esse conteúdo já foi previamente definido por ele. Na sinagoga, por exemplo, ele vai definir o conteúdo de sua mensagem. E o conteúdo de sua mensagem é reduzido, ou vai se reduzir a duas coisas: arrependimento e crer no Evangelho. É assim que ele anuncia, é assim que ele sempre anunciou. Crer no Evangelho é crer na sua vida e como essa sua vida é desenvolvida na prática com os outros. Porque o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é informações sobre o Senhor Jesus e nada mais. Então ele resume o Evangelho dizendo: vocês precisam de arrependimento e crer naquilo que eu estou pregando. Em seu discurso, a sua indiscutível autoridade é demonstrada. Lá na sinagoga, por exemplo, fica muito claro que a primeira reação dos seus ouvintes é: esse homem fala de forma diferente. Porque ele não fala como os escribas, ele fala como quem tem autoridade. Agora, quem deu essa autoridade para ele? Essa pergunta ficou no ar. Quem é esse homem que apareceu do nada, prega uma mensagem para nós, e ao pregar essa mensagem para nós, nós percebemos nele exalar uma autoridade que não tinha nenhum outro até então. Essa autoridade, ela é indiscutível, como também é demonstrada. Todos ficam encantados, admirados, todos ficam perplexos com a maneira dele falar. Isso na sinagoga, no contexto desse texto que a gente viu. No capítulo 1 vai ser narrado isso daqui. Em seguida, logo após o discurso na sinagoga, aí entra o nosso texto, Pedro o convida para ir para a sua casa. E como todos, o Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tinha um local para morar. Pedro é o seu discípulo. O seu discípulo, sabendo da necessidade, entre aspas, do mestre, o convida para ir na sua casa. Quando ele chega na sua casa, ele encontra quem? A sogra de Pedro, adoentada, com febre e uma cama. O Senhor Jesus demonstra aqui, a todo tempo, a sua compaixão e o seu poder por meio de suas palavras, como aconteceu na sinagoga, e agora por meio de suas ações. Ele cura a sogra de Pedro. Na sinagoga, a reação a esse poder de Jesus é de maravilhar-se, porque nunca ninguém falou como esse homem. E agora, o resultado da sua presença aqui é o serviço. O texto vai dizer que logo depois de ser curada, ela serviu. Tendo sido servida, versículo 31, ela, a sogra de Pedro, passou a servi-los. Seu serviço demonstra a sua gratidão. Só serve quem tem gratidão. Mas também mostra que ela se tornou uma discípula, porque ela passou a acompanhar. Olha que privilégio. Eu tenho esse privilégio de ter uma sogra discípula. Mulher de Deus. Pedro também teve aqui a oportunidade de compartilhar o ministério com a própria sogra. Jesus a cura, e em resposta a essa bondade que o mestre fez a ela passa a servi-lo e também a segui-lo. Então, um privilégio muito grande. Seu serviço demonstra a sua gratidão, como também mostra que ela se tornou discípula. O serviço é a característica essencial do discípulo. Só serve quem é discípulo. Dificilmente você vai encontrar um discípulo que não serve.
Porque a característica daquele que foi alcançado pelo mestre é o serviço ao mestre. Então o discípulo serve. Só serve quem é discípulo. Não existe discipulado sem serviço. E não existe serviço do discipulado que não seja motivado por gratidão. Sair no domingo de manhã, num frio como esse, para cultuar a Deus como expressão de serviço e amor, tem que ter muita gratidão. O serviço é a expressão de amor de alguém que foi aceito por Jesus sem nenhum merecimento. Quando a gente percebe que ele nos convidou a fazer parte de sua família, sem ter nada a oferecer a essa família, isso é muita graça. Graça é o tipo de coisa que ninguém consegue viver, experimentar, consegue praticar, mas não consegue dizer o que é. Porque não tem como, não tem lógica. Olhar no espelho, olhar, ver o que éramos antes, dizer o que Deus viu em nós e achou tão atrativo para escolher para o seu reino. Não tem nada. Isso é graça. Então não tem nada que eu faça nessa vida que possa impedir Deus de me amar mais. E nada que eu não faça que faça Deus me amar menos. Porque Ele ama independente daquilo que fazemos. Ele ama porque Ele decidiu. Isso sem nenhum merecimento. Isso vai mostrar para nós que o reino de Deus, ou aqueles que serão ou farão parte do reino de Deus, não importa como se começa, né? Não importa como se termina. Porque ninguém aqui começou. Eu comecei com 20 anos, a minha conversão foi na Praça da Sé, e se vocês perceberam que eu tive que aprender ao longo do tempo, como até hoje aprendo, eu percebo que eu não comecei bem. Mas eu tenho uma expectativa muito grande de terminar bem. De poder encerrar a minha estadia neste mundo dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira, eu guardei. Ou seja, eu cheguei como Paulo disse. Então não importa começar bem, não importa no caminhar da vida os tropeços, importa é se levantar, ter um foco a seguir, que é a pessoa do Senhor Jesus. Mas merecimento aqui, ninguém tem. Ele nos convida porque Ele ama. Só serve com expressão de gratidão quem compreende em sua vida o que o Senhor fez por ela. E mais, quem compreende a partir da sua vida o que o Senhor faz através dela para beneficiar e abençoar outras pessoas. Esse pequeno trecho aqui que a gente viu evidencia uma verdade extraordinária e radical. O Senhor Jesus não ministra apenas em locais de adoração, por exemplo, na sinagoga, como ele fez antes desse texto. Ele também vai com seus discípulos até sua casa, por exemplo, como ele foi com Pedro. Envolve-se com seus familiares. Preocupa-se com indivíduos e não somente com multidões. Preocupa-se com mulheres e não somente com homens. Preocupa-se com crianças e não somente com adultos. Ou seja, no ministério do Senhor, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não tem ninguém que tenha uma exclusividade. O discípulo pode falar, por exemplo, com ele acerca de suas preocupações familiares. Quando ele chega na casa de Pedro, a primeira coisa que vão dizer para ele, olha, a minha sogra está doente. O discípulo tem essa liberdade de dizer para ele as suas preocupações até familiares. E o Senhor Jesus supre as suas necessidades e o conforta. O texto vai dizer que ele a cura. O discípulo confia no seu mestre, o mestre honra e faz valer a confiança do discípulo, porque ama. Nesse contexto, o Senhor Jesus ministrou muitas curas, como a gente leu, expulsou muitos demônios. É interessante todas as vezes que nós encontramos nos evangelhos o Senhor Jesus expulsando demônios, para dizer para todo mundo que diante do reino de Deus não há espaço para o reino das trevas. Não tem espaço para dois reinos. E quando o reino da luz chega, o reino das trevas tem que se dissipar. Todas as vezes que ele aparece em um cenário, o evangelista faz questão de registrar que ele expulsou demônios. Porque não tem um demônio que seria capaz de ficar na presença daquele que tem poder. Sarou muita gente. Aquele sábado, esse sábado que a gente viu no texto, foi um sábado muito trabalhoso. Ele ajudou muitas pessoas, ele sempre se compadecia daqueles que precisavam do seu caminho. Como se compadece até hoje daqueles que o buscam com um coração contrito e quebrantado. Alguém que reconhece. E o primeiro passo de ser curado é reconhecer que é doente. Pessoas que falam, não estou
gripado, não estou gripado. Aí, uma gripe se torna pneumonia, a pneumonia é uma coisa muito pior. E está doente, mas não diz que está. Não diz que está porque não quer ser curado. Sempre haverá espaço para alguém, quando reconhece que precisa ser curado e sabe quem pode lhe medicar. No caso aqui, os médicos, o médico dos médicos. Naquele sábado foi muito trabalhoso para ele. O texto até usa aqui uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole, né? Uma expressão exagerada, que toda a cidade estava na porta da casa de Pedro. Marcos usa uma expressão exagerada para dizer que tinha muita gente, mas não era toda a cidade. A expressão para dizer que muito os procuravam. Na manhã de domingo, logo bem cedo, ele se levantou para orar. Versículo 35 vai dizer. E frequentemente em seu evangelho, Lucas e não Marcos, descreve momentos como esse, onde a multidão ali está ali cercando, e de madrugada ele se levanta bem cedo e vai orar sozinho. Por que ele faz isso? Por que ele abandona a presença da multidão para se isolar, para ficar na presença do seu pai? Por que para ele ficar com o seu pai isoladamente era tão importante? Era tão importante que Lucas vai registrar diversas vezes e Marcos, no seu evangelho, registra 4. Essa daqui é a primeira. Por que essas coisas ali? E por que isso se registra? Foi registrado para mostrar para nós que isso também é importante. Quem é que consegue, numa cidade agitada como São Paulo, ter um tempo, por exemplo, para ficar a sós com Deus, orando, lendo sua palavra, aprendendo? Tudo é corrido, tudo é urgente, tudo é para ontem. Sabendo dessa maneira de viver do ser humano, ele demonstra na própria vida o quanto era mais importante do que estar com a multidão, estar com o seu pai. O registro do texto é que ele se levantou de madrugada para orar sozinho. Fica imaginando assim, todo mundo ali deitado na porta da casa do Pedro, o Senhor passando por cima de cada um devagarzinho, sem ninguém perceber ele passando. Ele vai orar sozinho. O Evangelho de Lucas registra diversos momentos onde ele faz isso. Jesus procura situações e locais para ficar sozinho com o seu pai. Quando ele vai escolher os seus 12, o texto vai dizer que ele ficou a noite inteira orando para poder escolher os seus discípulos imediatos, os seus 12. Agora, por que isso era importante para ele? Era um desejo dele, ele precisava disso. Amava momentos assim, pois sabia o quanto significava para ele a presença de Deus, o seu pai. Estamos falando aqui do Deus Filho, o ser que poderia dizer, ser autossuficiente, não precisar de nada, nem precisar de ninguém. Porque o único ser que não precisa de nada de ninguém é Deus, ele é autossuficiente. Todos precisam, Deus não precisa. Você encontra aqui o Deus Filho reconhecendo que ele precisa da pessoa do seu pai. Necessidade, ele tinha carência, desejava momentos assim, ao lado da pessoa que mais se importava com ele e era mais importante na vida. Ele levantou bem cedo, que escreve Marcos, pois queria e desejava orar sozinho. Ele queria um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, coisa que hoje nós não temos. Tudo é corrido. Se não tem, por que não criar? Né? O interessante é que ele poderia dizer, ou se desculpar, mas tem tanta coisa para fazer, eu acho que eu não vou ter tempo para orar. A gente inventa uma desculpa após isso. E ele, no lugar de seguir a agenda da multidão, ele prefere seguir a sua própria agenda. O que é mais importante? Está no meio da multidão, vou perceber com o meu pai que caminho ele quer que eu trace. Que caminho eu tenho que seguir. Diante da multidão, que voz eu tenho que ouvir? Porque a multidão tem muitas vozes. Essa mesma multidão que o procura porque quer alguma coisa dele, é a mesma multidão que semanas depois vai dizer crucifica. Dá para ouvir a voz da multidão e determinar a agenda pelo aquilo que precisa a multidão? Ele preferiu se isolar e ficar com seu pai, porque ele amava seu pai e não sentia-se confortável em viver longe da presença dele. Agora, depois do retiro à solidão com o seu pai, porque é isso que ele vai fazer, ele vai se retirar para ficar sozinho, os discípulos o procuram, ou o procuram. Pedro está à frente, e como sempre, à frente, Pedro toma. Porque Pedro vai dizer, olha, todos se procuram.
mais uma vez exagerado aqui. Né? Não é que todos estão te procurando, quem está procurando é os discípulos, porque ele quer levar o Senhor até a multidão, porque naquele exato momento o Senhor está fazendo sucesso. Como é que se mede o sucesso? Pela quantidade de pessoas que nos seguem. Se tem uma revista americana e coloca em escalas de pessoas bem-sucedidas ou pessoas mais influentes, a quantidade de seguidores que essa pessoa tem em Facebook, em Twitter, em Instagram. Como é que você pode saber se você é ou não uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa influenciável, quando uma multidão lhe segue? O Senhor aqui não se preocupa com isso. A multidão te procura. O que é mais importante? Interessante que Pedro, como sempre, toma a frente, e à frente ele vai dizer, todos estão te procurando. Vendo as multidões, os discípulos poderiam ter pensado que o Senhor estava fazendo sucesso tremendo. Olha como ele é popular. E se ele é popular, nós somos seus discípulos, logo, nós também seremos populares. É tão verdade isso que a mãe de João, Tiago, vai chegar no Senhor e vai dizer, olha, quando o Senhor for reinar, coloca o meu filho, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu sei que o Senhor vai ser popular. E quando for, coloca o meu filho. Os discípulos, sabendo disso, olha, tem uma multidão o seguinte. Na minha casa não consigo nem passar, o Pedro poderia dizer. Tanta gente me procurando. Ou seja, agora o Senhor está fazendo um sucesso tremendo. Para alguns, sucesso é medido pela presença da multidão. Como é que alguns calculam aí se um pastor é não bem sucedido quando uma multidão lhe ouve? Não o resultado que sua mensagem provoca no coração das pessoas, mas é quando a multidão lhe ouve. Eu estava conversando, ontem eu fui pregar em Guarulhos, e o pastor de Guarulhos estava comigo, e alguns colegas lá de Guarulhos medem o sucesso do pastor pelos bens materiais que ele tem. O pastor bem-sucedido é aquele que, por meio de sua palavra, seus aconselhamentos, provocam em seus membros uma maturidade espiritual. Resultado daquilo que Cristo gostaria de ver na vida de cada um. Mas as coisas se invertem, é questão do sucesso. O que é sucesso naquela época? Sucesso naquela época é ter uma multidão de seguidores. Os discípulos cantaram com esse ministério, né? Ministério onde a multidão segue. Nessa situação, o Senhor aqui encara a hipótese de que este bom ministério, ou aparentemente esse ministério bem sucedido, com as multidões, poderia ser talvez o maior inimigo. Isso é tão verdade que é justamente essa multidão que vai gritar para Cristo. Muitas pessoas são destruídas pelo sucesso, pois não sabem lidar com ele. De vez em quando a gente assiste televisão e começa a ver ali o fracasso de algumas pessoas que no passado eram populares. E as pessoas não sabendo lidar com a ausência da fama, algumas se suicidam. Diversos artistas que você olha por aí, tinham uma fama em outra época, agora por não ter mais a fama, acredita que não tem mais sentido para a vida. O sucesso passou porque o sucesso passa. Um grupo musical que faz uma fama danada aqui, daqui 2 anos já não tem fama nenhuma. Se a pessoa não souber lidar com o sucesso. Eu tenho mais preocupação com elogios do que com crítica. Eu acho que a crítica nos leva a melhorar. O elogio, se não for verdadeiro e for bajulador, pode nos criar uma falsa imagem sobre nós. E às vezes, fundamentar em falsas imagens não é uma boa maneira de se ver. Você encontra aqui uma pessoa extremamente preocupada com aquilo que a multidão pensa a respeito. Mais à frente do Evangelho, ele vai fazer essa pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Quem é essa multidão que me procura diz ser o Filho do Homem? E aí cada um vai trazer uma resposta diferente. Claro que todas as respostas que a multidão vai dar, nenhuma satisfaz a vontade. Tanto que quem vai dizer o que ele gostaria de ouvir é Deus por meio de Pedro. Quem é o Senhor? É o Cristo. Deus. O Senhor é aquilo que o seu Pai quer que o Senhor seja. Ou seja, Deus, Cristo é para ser visto por nós como Deus quer que Ele seja visto por nós. Não é nós que criamos a imagem para Ele. É Deus que dá a imagem dele para nós. E através dessa imagem a gente tem que submeter a Deus. Porque se você diz que ele é um profeta é apenas alguém
e faz profecias, que Deus o usa em algum momento. Se você fala que ele é o João Batista, como disseram, é apenas alguém com um discurso duro, porque João tinha um discurso. Se alguém diz que ele é o Jeremias, como disse também a multidão, é apenas um profeta sentimental. Mas se você diz que ele é o Cristo, a reação e a relação é diferente. Porque diante de Deus, nenhum gesto é mais digno do que o de joelhos. Deus somente se adora. Então, essa imagem que Deus dá a Pedro para dizer à multidão quem é o Cristo, é a imagem que todos nós aqui deveríamos seguir. Né? Então, os discípulos acreditavam, o Senhor está fazendo sucesso, porque a multidão lhe procura. Ele vai dizer, peraí, isso não pode ser sucesso. E ele dá um passo atrás. Vocês podem ver que ele dá um passo atrás. A multidão está ali dormindo, procurando ele, e ele sai devagarzinho procurar, de fato, a sua missão. Para que ele veio. Muito interessante aqui que ele não permite que a sua agenda seja determinada pelo que diz os outros. Mas a sua agenda é determinada por aquilo que diz o seu Pai. E nada nesse mundo lhe desviaria o foco. A cruz era o local onde ele tinha que chegar. Que meios ele tem que traçar para alcançar aquele alvo? O seu Pai vai. O Senhor Jesus toma um cuidado especial diante do clamor popular. O clamor popular não ofusca e nem silencia a voz do seu Pai. Porque é a voz do seu Pai que ele vai buscar pela manhã. Ele sabe disso, por isso de manhã bem cedo ele vai orar sozinho. Agora, o Senhor Jesus tomou um cuidado imenso sobre o que procura a multidão. Até hoje ele toma esse certo cuidado. Ele não permitiu que o clamor da multidão determinasse a sua agenda ministerial. O mesmo clamor popular da multidão, futuramente, como eu falei, vai crucificá-lo em uma cruz esquecida, vai colocá-lo em uma cruz esquecida. O Senhor não cede à pressão, não permite que as pessoas determinem o seu caminho. Dizia certo autor, um autor aí muito famoso, que a vida ela é muito breve. E passar a vida, ou passar o tempo todo fazendo o que os outros querem que você faça, já não é uma boa forma de viver. Viver a sua vida sendo determinada pelo aquilo que os outros querem que você faça, não é uma boa forma de viver. Estou pensando aqui em alguém adulto, né? Alguém que já sabe o que é a vida e o que quer da vida. Eu estou falando aqui de crianças que ainda precisam ser conduzidas pelo caminho certo que os seus pais sabem que o caminho deve seguir. Estou pensando em pessoa madura. Uma pessoa já vivenciada, madura, não pode permitir que a sua vida seja determinada por aquilo que os outros pensam ser melhor para ela. Ela tem que saber diante de Deus o que é melhor para ela. O Senhor Jesus define suas prioridades na presença do seu Pai, pois se alegra em fazer a sua vontade. No lugar dele determinar a sua agenda diante da multidão que o procura, ele vai orar sozinho. O Senhor priorizou o momento com o seu Pai e os discípulos, inicialmente, sucesso ao lado do clamor da multidão. Não é errado querer a presença de multidão. Parece, né, que inveja, mas não é esse caso. Não é errado querer a presença da multidão. Mas existem momentos em que o que precisamos é unicamente a presença do Pai. Entre a presença do Pai e a roda com as multidões, em alguns momentos da vida, ou a grande maioria dos momentos da vida, o que é mais importante é estar com o Pai. Muito mais importante. Pelo menos foi isso que determinou a agenda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava se sentindo assim. Ele queria o aconchego, a doce companhia do seu Pai, ele queria dizer palavras, sentir presença, desfrutar de momentos, ele dialogava sobre o seu futuro, colocava nas mãos poderosas de Deus o que ele iria escolher. Nenhuma de suas principais decisões foi escolhida somente por ele. Vocês podem ver, todas as decisões importantes que ele tomou porque antes ele orou. Olha como isso é importante, principalmente quando formos tomar decisões. Porque se a decisão não é assistida por Deus, como é que eu posso depois me justificar diante de Deus que a decisão foi errada?
que a escolha foi errada. Se eu não o consultei, eu tomo a decisão, traço os meus próprios caminhos e depois falo, Deus, por que não deu certo? Mas Deus não me consultou, não conversou, não gastou tempo, que às vezes a resposta não é imediata, a resposta ela precisa de um tempo, e é justamente o momento da oração, e a oração que nos faz, juntamente com esse tempo, perceber de antemão, ser sensível à voz de Deus, e o tempo todo fala conosco. Deus fala conosco o tempo todo. A gente não ouve porque nós somos ainda insensíveis à voz dele. O que nos traz sensibilidade? O Senhor está dizendo, momentos de oração. Prática o hábito de estar só com ele. Os medievais chamavam isso aqui de solitude. Solitude é uma solidão escolhida, pré-determinada, estabelecida por alguém que tem objetivos maiores em nome dessa solidão. Nesse caso aqui, fortalecimento, enriquecimento, sensibilidade, compreensão maior em Deus é. Voltando aqui à questão do sucesso, o sucesso descrito na Bíblia tem mais a ver com a aceitação de quem nós somos perante Deus do que a aceitação de quem nós somos perante os homens. Quem me traz essa certeza é Paulo, quando vai escrever na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, dizendo assim, Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Isso aqui é muito fundamental, né? Porque a preocupação do Paulo era, Timóteo, a pessoa a quem você tem que, de fato, prestar contas sobre a sua vida, em primeiro lugar é Deus. Então, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. E, consequentemente, você será aprovado pelos homens, ou em alguns momentos não aprovado, porque nem sempre fazer a vontade de Deus alegra a vontade dos homens. Às vezes há um choque muito grande entre a vontade santa de Deus e a vontade pecaminosa dos homens. Há um conflito aqui, e nem sempre fazer a vontade de Deus nos trará esse benefício, como a gente espera, né? Às vezes fazer a vontade de Deus coloca em xeque até a nossa honra. Usei aqui uma vez, de alguém que, por exemplo, teve esses dias um incidente, um ator famoso da Globo, estava num restaurante, esse ator, ele é favorável ao governo, e o cidadão com a esposa fizeram crítica ao governo e começaram ali a bater boca. Esse ator da Globo foi e cuspiu um rapaz e na esposa. Qual que seria a reação de alguém que recebe? Porque esse ato aí é um ato de quem recebe extrema vergonha. Diante da esposa ainda, qual seria a reação? A reação do moço, por não ser cristão, foi de agredir. Mas qual seria a reação de alguém? Todo mundo ali a observar, um cristão, talvez não reagisse. Talvez nem começasse a briga, né? Talvez não reagisse. Para quem vai ver, para quem estava olhando a situação, diria, esse moço é um covarde. Então, às vezes, em nome da honra, a gente prefere vencer pelo poder do reino. E no poder do reino, pacificação, ser um pacificador é muito maior do que ser alguém agressivo. Então, às vezes, fazer a vontade de Deus é levar outras pessoas a nos olhar de forma diferente. Paulo se preocupa em dizer, Timóteo, procura apresentar-te aprovado diante de Deus. A aprovação divina deve ser a nossa prioridade, nosso desejo, a nossa meta a ser buscada. Porque sucesso para Deus é fazer a sua vontade. Isso é sucesso. Quer ter sucesso diante de Deus? Faça a vontade. Seja submissa à vontade. Porque, sem dúvida alguma, Deus sabe o que é melhor para nós. Mais do que nós. Como é que eu posso saber qual que é a vontade? O Senhor nos deu a receita, a oração. Deixar um pouco essa loucura do mundo moderno. Entrar em casa, fechar um quarto e ter um tempo ali de qualidade. Quanto mais habitual se tornar esse tempo, mais audível será a voz dele no nosso coração. Sucesso é realizar os sonhos estabelecidos por Deus para o nosso bem. É viver para a sua glória e nela ter prazer. É fazer a sua vontade na terra assim como ela é feita nos céus. Na verdade, Deus sempre vai prevalecer. Sempre. Por mais que o ser humano tente
suas próprias forças, mudar o curso da história, no final da história, Deus sempre prevalece. Porque Ele é o autor da história. Né? Agora, algumas aplicações para nós, para irmos caminhando para o nosso tempo. Né? Diante da palavra que a gente leu, viu? Diante daquilo que a gente entendeu, sempre requer de nós uma reação. Nunca, quando a palavra é pregada, quando o texto é aberto, quando a palavra é lida, o ser humano pode ficar apático diante de uma palavra como essa, ou diante da palavra de Deus. Então, o que o Senhor espera de nós a partir daquilo que nós ouvimos? Primeiramente, você e eu saibamos que a solitude, né, que a solidão desejada com Deus é uma necessidade para todos. Não é uma opção. Isso é necessidade. Se o cristão não carregar suas baterias, no momento da dificuldade, ele vai se render. Isso aqui não é uma opção. Vida com Deus é uma necessidade. Nós precisamos disso. Não é apenas uma coisa que eu posso escolher e não querer. É uma necessidade. Se eu quero ter sucesso diante de Deus, e sucesso diante de Deus é fazer a sua vontade, eu tenho que gastar tempo com Ele. E o tempo de qualidade que reservamos para Deus, para estar com Deus, trará resposta ao significado da nossa vida, ou das nossas vidas, e nos ajudará a fazer escolhas. Lembrando que todas as grandes escolhas que ele fez, ele teve com o seu pai anterior. Até a cruz, sabendo que ele iria para a cruz, ele tem talvez ali o registro da oração mais agonizante de um ser humano, que era tão tenso a situação que a medicina vai dizer que os vasos, que ele sangrou, mas a medicina diz que a tensão provocada, dependendo do grau da tensão, os vasos sanguíneos se rompem e o suor mistura com o sangue. Você vê a profunda dor emocional que ele estava sentindo, mas ele gasta tempo. Né? Para suportar a cruz, tinha que ter oração. Embora ele fosse Deus, é claro. O hábito da oração trará esclarecimento, como também nos trará maturidade, na hora de tomar decisões importantes. Saber ouvir a voz de Deus quando a gente pede alguma coisa, não é saber somente ouvir o sim de Deus. É saber ouvir o não de Deus. E por Deus ser mais sábio do que eu, e saber o que é melhor para mim, o não é bom para mim. Hábito da oração trará esclarecimento e maturidade para tomarmos decisões importantes. Não tome nenhuma decisão importante sem gastar um bom tempo falando dela. Se é importante, Deus precisa fazer parte dessa decisão. O Senhor Jesus teve que decidir entre ser aclamado pelo povo, com seus interesses particulares e pessoais, ou reafirmar com seu Pai a sua missão. Para que ele veio? Né? Para que ele veio? Essa pergunta foi respondida. O texto mesmo responde. O Senhor não deseja a admiração dos seus seguidores. A gente pensar que o que Deus espera de nós é que nós o admiramos, a gente está extremamente enganado. O que Deus requer dos seus seguidores não é admiração, mas é arrependimento e fé. Admiradores sem arrependimento e fé não tem nenhum sentido. Então, o que Deus requer de nós? Arrependimento e fé. Esse era o conteúdo do seu discurso. A missão de ensinar sobre o arrependimento e fé, versículo 38. Vai dizer, eu vou até ler novamente o 38 para a gente encerrar aqui mesmo. Né? O verso 38 diz assim, ó, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso. Ou seja, pregar arrependimento e fé. Não pode ser tomada por secundário, porque isso é importante. Ele reafirma a natureza de sua missão, foi para isso que ele veio, e nada nesse mundo poderia desviar de sua missão. Nem o clamor da multidão, viu? Oração contínua e habitual fortalecerá a convicção do porquê nós estamos aqui. Para que eu estou aqui? Que Deus me colocou justamente agora. Por que não em outras épocas, por exemplo? Poderia ter sido Napoleão. Por que o Éder no século XXI? Porque justamente nessa época Deus me colocou. Ele me colocou para um propósito. Eu preciso saber que propósito. Eu sei o propósito de todos nós, primeiramente.
Mas tem um propósito secundário, o primordial, né, o prioritário. E o prioritário é viver para a glória dele. Agora, o outro eu preciso descobrir, mas só vou descobrir tendo tempo de oração com ele. Tornando isso um hábito. Meus irmãos, a solidão ou a solitude na presença de Deus nos reafirmará a natureza da razão, do porquê nós estamos aqui. Então, deseje isso, né? Busque isso. Procure ter esse hábito de estar a sós com Deus diariamente, constantemente, mesmo quando a loucura de São Paulo não permite. Crie o hábito, pelo menos uma vez por dia. Não somente se contentar com a oração de almoço, né? Aquela oração muito rápida, mas aquele tempo de qualidade. Dizendo a Ele coisas, mas também ouvindo dele essas coisas. As coisas são tão rápidas que a gente fala, e quando Ele vai nos falar, a gente já está longe. Tem esse hábito. Então, que seja esse nosso desejo. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que saber que vontade é essa. E para saber essa vontade, eu tenho que ser sensível à sua voz. E para ser sensível à sua voz, eu tenho que ter muito tempo. Porque a oração não muda Deus. A oração muda aquele que ora. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos para falar com Ele, nós nos levantamos diferente, modificados, mais próximo dele. Esse é o desejo de Deus. Nós vamos passar agora nosso